Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a missão, para o evangelismo, né? Hoje a gente vai olhar o Evangelho de Mateus e compreender no Evangelho de Mateus essas perspectivas da missão, né? Como a mensagem de Mateus, do Evangelho de Mateus, pode contribuir para os nossos dias, né? Qual é a mensagem que o Evangelho tem e nós vamos perceber se ela é ainda atual, se ela serve para os nossos dias e como nós devemos aplicá-la no nosso dia a dia. Né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, né? E a gente vai aqui falando um pouquinho sobre o Evangelho. Primeiro, eu queria destacar algumas coisas importantes, tá? Para a gente poder entender bem o Evangelho de Mateus, ou qualquer evangelho, ou até mesmo as cartas do Novo Testamento, a gente precisa entender que todas elas têm um contexto, todas elas estão alinhadas com um propósito, com um objetivo. Então, a gente precisa pensar algo, né? Naquela época não era tão simples enviar uma carta como a gente tem hoje, né? Hoje a gente pode enviar carta, hoje a gente até parou já de enviar carta. A gente envia um e-mail, uma mensagem, né, pelo celular, mas naquela época era bem difícil você enviar uma carta, não era algo muito simples e não era barato, era algo que custava muito caro. Então, você mandava uma carta para alguém ou você fazia um escrito para alguém com dois objetivos, né? Geralmente você mandava com dois objetivos. Ou porque você amava muito aquela pessoa, ou porque tinha uma urgência, um assunto, um tema que precisava ser tratado com aquela pessoa ou com aquela comunidade. Então a gente precisa olhar para os evangelhos dessa forma. É uma carta, é um escrito que tem o objetivo de falar uma mensagem, de trazer uma mensagem para aqueles que estão recebendo. Então não é apenas contar a história a respeito de Jesus. Claro que a gente encontra nos evangelhos muito a respeito da história de Jesus, mas ali também tem uma mensagem para uma comunidade específica. Então a gente precisa entender que mensagem é essa, qual o objetivo da mensagem, para que a gente possa compreender bem o evangelho e tirar do evangelho as suas riquezas para os nossos dias. Então, quando a gente fala do Evangelho de Mateus, nós estamos falando de um contexto, nós estamos falando aqui de um período específico de tempo, né? Então, quando a gente fala do Evangelho de Mateus, a gente está contextualizando Mateus ali por volta de 80 depois de Jesus, mas é um evangelho que ele tem uma particularidade interessante. O seu contexto é pós-destruição do templo, né? Pós a segunda destruição do templo. Então, eu criei aqui uma linha do tempo só para você entender mais fácil, para a gente compreender como isso é importante. Então, a gente teve ali aproximadamente 66 uma revolta. Essa revolta judaica foi contra Roma, né? Então, eles começaram uma revolta contra Roma, altos impostos, né? Eles tinham ali abuso de autoridade, tensões religiosas. Então, os judeus eles se movimentam, né? Eles se levantam contra Roma, criam uma guerra contra Roma, e isso vai ocasionar a segunda destruição do templo em 70. Então, o templo vai ser destruído, né, em 70, e aí que começa algo interessante para a gente. Todo período de guerra, pessoal, ele tem uma característica. Todo período de guerra ele vai gerar um deslocamento populacional. Então, o pessoal começa a fugir, literalmente, da guerra. Eles saem da cidade, eles não ficam na cidade, eles começam a fugir, literalmente, da guerra. Então, acontece um movimento, que é um deslocamento populacional. Por exemplo, agora aí, atualmente, né, nós estamos aí na guerra, vendo a guerra na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. O que, que aconteceu ali? Milhares de ucranianos saíram do seu país. Eles foram embora, fugindo da guerra. Né? Então, o que, que aconteceu? Um deslocamento populacional muito grande. E é esse o contexto de Mateus. É isso que a gente está olhando aqui para Mateus e entendendo que algumas cidades, que algumas aldeias pequenas vão se transformar em cidades, vai crescer por causa desse deslocamento populacional. E também uma coisa interessante que a gente precisa olhar, que é uma ascensão do grupo dos fariseus, né? Acabou o templo foi destruído. Então os saduceus, aqueles que administravam as coisas do templo,
cuidavam do ministério sacerdotal. Isso não vai existir mais, porque o templo foi destruído. Então, há um movimento que começa, que é o movimento dos fariseus, e eles começam ali a ganhar bastante relevância diante desse período. E é o grupo que vai perseguir ali os cristãos, e a gente vai falar um pouco disso aqui no Evangelho de Mateus. Então, só para contextualizar, pessoal, nós estamos falando desse período. Nós estamos falando que Mateus tem esse contexto. Aquilo que era uma aldeia pequena está se transformando numa cidade. Aquilo que os fariseus estão ganhando uma relevância diante da religião. Então, é esse grupo, né, que está ali no plano de fundo do Evangelho de Mateus. Tá, mas como é que você identifica isso? Onde é que a gente encontra isso? Eu selecionei os textos aqui, vou compartilhar com vocês, para a gente não ter que ficar abrindo aqui toda hora. Então, eu já fiz um recorte aqui, coloquei os textos bíblicos aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar pela sua Bíblia, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente olha o Evangelho de Marcos, é um evangelho antes da destruição do templo. A maioria dos teólogos consideram o Evangelho de Marcos uma data antes da destruição do templo, né, da segunda destruição do templo. E quando a gente percebe isso e olha para o Evangelho de Marcos, ele começa a relatar, como aqui no texto de Marcos 6, vou ler a partir do versículo 4, né, que diz assim: então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha que interessante agora o versículo 6. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o texto vai narrar que existiam literalmente aldeias, pequenas comunidades. Eu separei aqui outro texto, Marcos 8, 23, diz assim, a partir do 22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que o tocasse. 23. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Sabe, isso parece que é apenas um detalhe, mas é muito importante para nós, porque ele vai trazer esse contexto para a gente. Então, Marcos, que é um contexto antes da segunda destruição do templo, ele está falando de aldeias, pequenas comunidades, cidadezinhas bem pequenas. Agora, quando nós passamos a olhar o Evangelho de Mateus, o que era uma pequena aldeia, o texto agora vai indicar para nós que isso agora é uma cidade. Então, por exemplo, Mateus 8:34, né, eu vou ler o 33 e o 34, diz assim: os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se resistisse dos seus termos. Então, nós percebemos aqui em Mateus que ele começa a falar de cidade, num contexto citadino. Então, assim, ele não está mais falando de aldeia. Agora não é mais uma aldeia. O deslocamento populacional fez com que essas pequenas aldeias se tornassem cidades. Por exemplo, outro texto aqui, Mateus 9, 35, que diz, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que interessante esse texto de Mateus 25, é um texto que provavelmente todos vocês conhecem, né, a parábola das virgens. Quando as virgens, né, imprudentes, percebem que acabou o seu óleo, o seu azeite, elas falam para as prudentes, né, dá um pouquinho do teu azeite aí, e elas falam, não, a gente não vai te dar do nosso azeite reserva. Faz o seguinte, né, versículo 9, mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, o texto está dizendo que era já tarde da noite, né? E a indicação é que, mesmo sendo tarde da noite, naquela cidade, tinha comércio aberto que elas poderiam comprar azeite, tinha locais onde elas poderiam achar e comprar azeite, né? Eu gosto de dizer, como o nosso professor, que já tinha aqui o mercado 24 horas, né? O texto fala que já era meia-noite, então já tinha o mercado 24 horas no texto bíblico, né? Não foi o homem aí, a inteligência, que
criou o mercado 24 horas. A Bíblia já está falando que na meia-noite tinha possibilidade de ir comprar óleo em algum determinado lugar, né? Isso é um contexto de cidade, é um contexto de um local que cresceu, que ganhou a sua relevância. Talvez você ainda não esteja entendendo por que isso é importante. Então vamos devagar aqui, vamos caminhar devagar. Eu quero, nesses primeiros minutos, só te contextualizar para que a gente possa ir no mais fundo da palavra de Deus e encontrar as riquezas. Por isso a gente precisa entender bem esse contexto. Então, aquilo que era uma aldeia, aquilo que era uma cidade, uma aldeia bem pequena, se tornou uma cidade. As pessoas começaram a ter comércio, casas, campos. Isso é interessante porque até o perfil dos personagens, Mateus vai tratar de forma diferente, né? Por exemplo, José de Arimateia, né? É um homem bem conhecido nas Escrituras. Em Marcos, ele vai ser, né, apresentado como um conselheiro. Em Marcos 15, 43, ele é apresentado como um conselheiro, mas em Mateus 27, 57, o texto faz questão de dizer que José de Arimateia era um homem rico, né? Então aqui, ó, 57, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, né? Então, o perfil dos personagens em Mateus dá a entender que aquela comunidade, ou que o contexto daquela comunidade não era de uma aldeiazinha pobre, era de fato de uma cidade próspera que tinha ali, né, os seus comércios, os seus campos, as suas cidades. Eram homens, né, prósperos diante desse contexto, né, e os perfis, né, o perfil do personagem que é apresentado. O texto deixa claro que era pessoas com riquezas, né, pessoas que tinham ali riquezas. Né, o jovem rico, né, em Mateus, é apresentado como um jovem rico que tinha ali as suas riquezas. Um texto que eu amo, destaquei aqui para vocês, é que no Sermão da Montanha, né, em Mateus 5, ele, quando vai se referir no Sermão da Montanha, ele fala assim, eu vou contextualizar para vocês, né? Bem-aventurados são aqueles que são pobres, né? Pobres de espírito. Ele não fala só pobre, ele fala pobre de espírito. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Me parece que ele não fala exatamente com a sua comunidade, né? Ele fala assim, ó, vocês não são pobres, mas os pobres de espírito, os pobres, eles que são bem-aventurados. Os pobres de espírito, eles que são bem-aventurados. Aqueles que choram, porque vocês não estão chorando, mas aqueles que choram, eles serão consolados. Essa diferença é clara, pessoal, quando a gente olha para Lucas, né? Lucas, o mesmo texto, o Sermão da Montanha, Lucas, ele fala isso de forma objetiva, né? Eu separei aqui o texto de Lucas 6:20, né? Então, vou ler, tá bem aqui embaixo, vocês estão conseguindo acompanhar aí. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ficou claro para vocês essa diferença? Em Mateus, ele dá a entender assim, olha, os pobres de espírito são bem-aventurados. Aqueles que estão chorando serão consolados. Em Lucas, não. Em Lucas, ele parece que está falando com aquela pessoa que está ouvindo, está recebendo o evangelho. Fala assim, ó, você é pobre, fica tranquilo, teu é o reino de Deus, né? É seu. Você que tem fome agora, né? No versículo 21, vós que agora tendes fome, não fica tranquilo, você é bem-aventurado, você será farto, né? Então, a gente começa a perceber essa diferença, né? Então, o Evangelho de Mateus, ele traz esse contexto para a gente. O perfil dos personagens são personagens que possuíam riquezas, eles são apresentados como pessoas ricas, de prosperidade, eles possuem campos, comércios, a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas nos outros evangelhos a gente não percebe isso. Então há uma característica especial em Mateus. Há algo que Mateus quer revelar, há algo que Mateus quer compartilhar conosco, né? Que vai gerar o problema dessa comunidade. Eu estou caminhando com vocês aqui pelo contexto, né, de forma bem simples, resumido, para a gente chegar no problema da comunidade. Lembra que eu falei no início que todo o evangelho, toda a carta do Novo Testamento, ela tem um objetivo, ela tem uma mensagem. Nós estamos caminhando para descobrir qual é a mensagem de Mateus.
Então, nós estamos olhando o perfil da comunidade, nós estamos olhando os detalhes dessa comunidade que está recebendo o evangelho. Então, são pessoas que não vivem mais no seu contexto de aldeia, de um lugar pequeno, daquelas aldeiazinhas pequenas. Não, agora é uma cidade, é um lugar que cresceu, que ganhou, né, a sua prosperidade urbana. Nós estamos falando de pessoas que possuem, né, são apresentados como ricos. Os discípulos de Jesus são apresentados como pessoas de posse, de prosperidade. Isso é importante para a gente compreender a mensagem do Evangelho, tá? Então, qual era o problema dessa comunidade? O que Mateus vai apresentar para nós para falar dessa comunidade, né? Qual é o problema? Onde nós encontramos o problema dessa comunidade, né? O maior problema dessa comunidade, e eu botei aqui uma palavra bem simples, né, para todo mundo entender, era a famosa zona de conforto. Nós estamos falando diante de uma comunidade que está na sua zona de conforto, né? Por que eles estão na zona de conforto? Né? Vamos ver aqui. Olha o que Mateus 22 vai dar como exemplo para a gente. Mateus 22, né, vai falar sobre a parábola, né, que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Só que quando ele convida, ele começa a chamar os convidados para essa festa, né, os convidados se rejeitam, eles rejeitam, eles não querem ir para essa festa. E olha o motivo que eles não querem ir, né, aqui no versículo 5. Eles, porém, não fizeram caso do convite, né, para participar dessa festa. E o que aconteceu? Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, né, e outros até mesmo mataram aqueles que estavam fazendo o convite. Então, olha que interessante. Aquela comunidade que estava na zona de conforto, estava na zona de conforto por quê? Porque eles tinham seu campo, ele tinha sua casa de praia, né? Vou contextualizar aqui para a gente. Ele tinha seu sítio para ir no final de semana, ele tinha o seu negócio, o seu emprego, que ele não podia abandonar de jeito nenhum, ele tinha que ir lá cumprir com suas demandas, com seus afazeres, e eles estão dando pouco caso ao convite que está sendo feito para eles. Eu separei outro texto só para a gente caminhar nesse e aprofundar um pouco mais nisso, né? Quando o jovem rico ele não vai responder mais Jesus, né? Jesus fala para ele: então vende tudo, entrega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele vai ficar muito triste com aquilo. Pedro, né? Como sempre, vai perguntar algo para Jesus e fala: Senhor, e agora nós que deixamos tudo para te seguir, qual é a recompensa que a gente vai ter? Então, Pedro está provocando algo para a sua comunidade. Assim, cara, se você deixar tudo para seguir a Jesus, para cumprir o chamado de Deus, o que a gente vai resolver, Jesus? Porque o jovem rico não quis, ele quis ficar com as suas riquezas. A comunidade, como nós vimos em Mateus 22, ele não faz pouco caso do convite de Deus e está indo lá para o seu campo, para o seu comércio, para as suas propriedades. E aí Jesus vai declarar aqui, né, em Mateus 19, 29, né, todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então Jesus está validando que aquele que abandona tudo, ou provocando a sua comunidade aqui, né, dizendo que você precisa abandonar essas coisas para cumprir o propósito de Deus. Agora, não era só uma zona de conforto que estava naquela comunidade, né? Não era só uma zona de conforto. Nós estamos aqui falando que existia também uma tradição muito forte na comunidade de Mateus. Eu coloquei aqui do lado religiosidade para ficar fácil o entendimento. Então, a gente está falando de uma comunidade que está na zona de conforto. Por que eles estão na zona de conforto? Porque a vida está muito boa. A vida está muito boa. Eu tenho meu campo, eu tenho meu negócio, eu tenho meus bens, né? Eu tenho minha família. Está tudo muito bem aqui, né? Eu não preciso fazer mais nada. E aí, o que está somando com isso, com essa zona de conforto, com essa vida boa? A religiosidade, a tradição. Então, olha que interessante o texto aqui de Mateus 15, quando Jesus vai repreender, né, os escribas e os fariseus. Olha o que ele diz, né?
Eles perguntam para Jesus: por que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem? Jesus vai responder para ele. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Olha que interessante essa pergunta. Jesus está falando: tá, você está reclamando que meus discípulos não lavam as mãos antes de comer, mas vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Então tem uma vontade de Deus, tem um mandamento de Deus que vocês não estão cumprindo por causa da vossa tradição, por causa da vossa, em outra palavra, religiosidade. Então a religiosidade, ela vai de encontro ao cumprirmos a vontade de Deus. Ela nos paralisa, ela não deixa com que a gente venha cumprir a vontade de Deus. É isso que o Evangelho de Mateus está colocando como cenário para a gente. Olha outro texto aqui interessante, Mateus 23. O texto diz assim, ó, Jesus falando às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Olha que interessante isso, pessoal. A gente está falando de um contexto de pessoas que estão na sua zona de conforto, a vida está confortável, está boa, e a religiosidade está fazendo com que elas falem uma coisa, mas que elas não consigam, mas elas não conseguem executar aquilo que elas estão falando. Eu queria parar aqui rapidinho para a gente refletir sobre esse contexto de Mateus. Para a gente refletir se essa mensagem é uma mensagem que aconteceu só no ano de 80, mais ou menos, depois de Jesus. Será que essa mensagem não faz mais sentido para a gente? Ou se hoje, em 2025, nós estamos diante da mesma situação. Nós estamos diante dos seguidores de Jesus que estão conseguindo coisas, almejando ganhar coisas, almejando conquistar casas, conquistar carros, conquistar seus negócios, serem bem-sucedidos na sua própria vida pessoal e, ao mesmo tempo, caminhando para uma religiosidade de que eu vou ao domingo na minha igreja e está tudo bem, está tudo certo. Eu sei muito bem a palavra de Deus, no sentido de que eu posso até te ensinar alguns versículos, mas a minha prática está deixando muito a desejar. Eu ainda permaneço no pecado, eu ainda permaneço em pequenas coisas, eu ainda erro em pequenos detalhes, eu não consigo falar de Jesus para pessoas, eu não consigo evangelizar na prática. Será que essa mensagem do Evangelho de Mateus, ela perdeu a sua relevância ou ela ainda é relevante para nós nesse tempo? Irmãos, eu acredito que essa mensagem ainda é relevante para nós nesse tempo. Ela fala conosco nesse tempo. Nós estamos diante de um problema, de que nós estamos almejando cada vez mais coisas materiais, cada vez mais tentar entrar numa zona de conforto, e isso está nos gerando ou nos levando para uma religiosidade, ou a religiosidade também está provocando isso em nós. Aqui é um conjunto, as duas coisas vão somando, e nós acabamos que estamos diante de um problema. E é esse problema que o evangelista tenta solucionar. É esse problema que o evangelista tenta trazer uma solução através do seu evangelho. E é essa mensagem que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. É essa mensagem que nós vamos compartilhar. É uma comunidade que está na zona de conforto, não querem sair para fazer evangelização. Por exemplo, nós temos apoiado missionários, uma missionária de 20 e poucos anos que ela está no Amazonas. Quem quer sair, largar tudo que tem na sua vida, talvez ir dormir em rede, talvez ter que sair da sua cama boa e ter que dormir numa rede. Quem quer largar tudo para ir para o sertão nordestino, como nós temos missionários que nós apoiamos no sertão nordestino, que eles estão largando a sua vida, abrindo mão de famílias, abrindo mão da sua casa, abrindo mão de sua zona de conforto, e estão caminhando, obedecendo à vontade de Deus. Vocês estão entendendo, pessoal, como essa mensagem é atual para os nossos dias?
como essa mensagem faz sentido para a gente hoje. Nós estamos falando que o número de cristãos no Brasil só cresce a cada dia. E será que nós estamos, de fato, as nossas reuniões, por exemplo, de evangelismo, é o maior público da nossa comunidade ou é o menor público da nossa comunidade? Será que a nossa comunidade está entendendo a urgência que essa mensagem ainda tem para nós nos dias de hoje? Eu estou provocando aqui reflexões, tá, pessoal? Estou provocando aqui reflexões para a gente entender se realmente essa mensagem de Mateus serve para nós nesses dias. Eu acredito que sim, tá? Eu quero agora compartilhar o que eu acredito. Eu acredito que essa é uma mensagem atual para nós. Deus está levantando uma onda de evangelismo. Se nós estamos falando de uma grande colheita nesse tempo, precisa levantar uma onda de evangelismo. Deus precisa levantar uma onda de evangelismo para que a gente alcance mais pessoas e que Deus faça uma nova colheita. Então, nós precisamos ler o Evangelho de Mateus com essa perspectiva. Vamos sair da nossa zona de conforto, amém? Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos olhar para nós e perceber se nós estamos ou na zona de conforto ou se nós estamos religiosos e não estamos cumprindo a vontade de Deus. Então, qual era a solução que o Evangelho de Mateus traz para essa comunidade? Ou qual era o objetivo aqui? Qual é a mensagem que o Evangelho vai trazer como objetivo? É o ID. Essa é a resposta que o evangelista traz para a sua comunidade. Nós precisamos ir. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Precisamos cumprir o ID de Deus. Precisamos cumprir o chamado de Deus. E o chamado de Deus é: vão, façam discípulos de todas as nações. Essa é a vontade de Deus para esse tempo. Nós, de fato, precisamos ir cumprir o ID de Deus. Então, o Evangelho, irmãos e irmãs, o Evangelho, ele vai nos trazer essa garantia. Porque, pensa comigo, nós estamos falando de uma comunidade que está na zona de conforto, de uma comunidade que ele prefere ficar ali, né, no seu lugar. A vida está boa. Eu estou indo ao culto todo domingo e está tudo certo. Então, o Evangelho quer tirar isso, ele quer trazer algo relevante para a sua comunidade e ele está falando: vocês precisam ir, vocês precisam sair da zona de conforto e ir pelas ruas e pregar o Evangelho de Deus. Deixa eu acelerar aqui que eu fui olhar a hora e a gente está com uma hora avançada. Então, o Evangelho de Mateus, agora uma curiosidade para vocês, ele traz algo que é uma inclusão. Inclusão é uma forma de escrever que ela traz um tema no início e ele repete esse tema no final para dizer que tudo que está entre esse tema inicial e esse tema final é a mensagem que ele quer compartilhar. Então, eu trouxe a principal. Existem outras dentro do Evangelho de Mateus, eu trouxe aqui a principal para vocês. Então, qual era a mensagem principal do Evangelho de Mateus para garantir para os seus discípulos, para a sua comunidade, que eles poderiam largar tudo? Pode largar, vai, segue, cumpre o Evangelho, vai lá e faz o ID. Tem uma garantia para você. Qual é a garantia? Que Deus era com eles, ou que Deus é conosco. Então, por exemplo, aqui em Mateus 1, 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1. No último capítulo de Mateus, Mateus 28, ele vai repetir isso. Jesus está dizendo, Jesus vai declarar aos discípulos, para que eles possam ir, ele falou: toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. Aí olha o que ele diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. É o Deus conosco, é o Deus que está conosco. Aí Jesus dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos missionários, talvez aqui na live. Deixa eu te dizer o que o Evangelho de Mateus está garantindo para você que deixou a sua casa, deixou a sua família, você abriu mão de coisas, talvez você trabalhava, você tinha um bom emprego, Jesus pediu para você deixar esse bom emprego de lado para segui-lo. Se você fez isso, meu irmão, o Evangelho de Mateus está dizendo: Deus é contigo. Deus está contigo. Ele não vai te abandonar nesse processo.
era a garantia do Evangelho de Mateus para dizer que toda a mensagem do Evangelho era para dizer para aquela comunidade: eu estou com vocês. Ainda que você tenha feito renúncias, que você tenha abandonado a sua zona de conforto, Deus está dizendo: eu estou contigo. Ainda que você foi para o Amazonas, ainda que você está no sertão nordestino, ainda que você viajou para outros países, Deus é contigo. Deus está com você. Glória a Deus por isso. Deus está contigo. Então é uma garantia que o Evangelho de Mateus está trazendo para a gente. Deus está contigo. Deus está com você, meu irmão. Então não se preocupa se você foi chamado, se Deus está trazendo essa mensagem ao seu coração hoje para cumprir o ID, para sair da sua zona de conforto, para sair da religiosidade. Ele tem uma garantia para você. Deus é contigo. Deus é contigo. Você nunca vai estar sozinho. Deus é contigo. E olha que interessante. Vamos caminhar nisso aqui, porque agora a gente está caminhando diante da mensagem do Evangelho. Já que ele garante que Deus é conosco, eu quero mostrar um padrão para vocês. Há um chamado e esse chamado é eficaz. Então, como a gente deve responder a Jesus? Se Jesus está nos chamando, como nós devemos respondê-lo? Né? O Evangelho vai trazer isso, ele vai ensinar isso. Né? Ele vai ensinar isso para a sua comunidade. Então, nós vamos ler o texto de Mateus 4,18. Esse texto eu não separei aqui, mas eu vou ler aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, nós podemos acompanhar juntos. Né? Mateus 4,23, Mateus 4,18, né? Começa no 18, vamos até o 22 ou 23. O texto diz assim, ó, Mateus 4,18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui nós estamos diante de um chamado eficaz, de um chamado que é um exemplo para nós e um exemplo para a comunidade de Mateus. Então eu separei aqui de forma bem didática como esse chamado aconteceu. Então, o primeiro passo foi: Jesus estava caminhando, Jesus estava se aproximando e ele vai ver os seus discípulos. E os discípulos estão trabalhando. Eu gosto de dizer, Jesus não chama ninguém que está à toa. Ele sempre vai chamar alguém que está numa atividade. Então, se você está à toa, Jesus pode ser que ele não te chame, porque Jesus chama sempre alguém que está numa atividade, né? Então aqui a gente estava diante de pessoas que saíram do trabalho, estão aqui trabalhando com a gente trabalhou hoje o dia todo, está aqui hoje respondendo ao chamado de Deus. Jesus chama pessoas que estão numa atividade. Então Jesus foi lá e viu essas pessoas trabalhando, dois discípulos trabalhando. Ele chama esses discípulos, Jesus vai fazer um chamado, ele vai dizer: vinde após mim. Ele não vai explicar muito bem, ele só vai falar: vinde após mim e eu farei vocês pescadores de homens. Ele faz um convite direto. E a resposta dos discípulos eles abandonam, eles largam as redes, eles largam a sua atividade. Olha, gente, como isso tem a ver com o Evangelho de Mateus. A comunidade está na zona de conforto, eles não querem largar a sua casa, as suas propriedades, os seus negócios. E o texto está dizendo que Jesus chama os discípulos e o jeito certo de responder é largar tudo. Eles abandonam os seus negócios, eles abandonam os barcos, eles abandonam ali a pescaria, eles vão seguir a Jesus, né? Que é o último passo aqui, é o seguimento imediato. Eles largam tudo e passam a seguir a Jesus. Esse seria o padrão do Evangelho de Mateus para aqueles que querem responder o chamado. Então lembra, a comunidade tem suas casas, suas riquezas, suas posses. Jesus está dizendo: larga tudo e me segue, vai cumprir o ID de Deus. Aí ele dá o exemplo, ele chegou para duas pessoas e disse: olha, larga tudo e me segue. Eles foram lá, largaram as suas atividades e seguiram a Jesus. É um convite para nós. Mas dentro da sua comunidade ainda tem pessoas que não estão respondendo bem, e talvez hoje seja essa a nossa resposta a Jesus diante do convite que ele está fazendo para nós. Então nós vamos agora ler o texto de Mateus 8, é bem rapidinho, vamos lá. Mateus 8, 18. Olha como a comunidade respondia a Jesus.
Mateus 8,18, o texto diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para atravessarem para o outro lado do mar. Então, olha só a diferença. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Versículo 21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha a diferença, gente. A gente acabou de ler que no chamado eficaz, Jesus se aproxima dos discípulos, eles estão trabalhando, Jesus faz o convite, eles largam tudo e seguem. Aqui, olha como a comunidade está respondendo. Não é Jesus que se aproxima. Eles se aproximam de Jesus. E eles fazem uma pergunta para Jesus. E essa pergunta é bem tendenciosa. Talvez a tradução não dá uma importância, não dá uma profundidade do que eles estão querendo dizer para Jesus. Eu vou ajudar aqui hoje. Então, eles se aproximam de Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta dele para Jesus. Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores. E a resposta de Jesus é bem direta. Ele fala assim, olha, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho lugar, eu não posso te dar segurança nenhuma. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm seus lugares para dormir. Eu não tenho lugar para dormir. Eu não posso te dar garantia. Então, o que o discípulo estava querendo de Jesus? Ele estava querendo uma garantia. Senhor, me fala para onde é que de repente eu vou. Me fala qual é o destino. Que aí, dependendo do destino, eu aceito. Se for para aqui no Rio de Janeiro, se for para a Zona Sul, eu acho que eu posso ir. Agora, se for para uma comunidade, aí eu vou pensar, não sei se vou. Em São Paulo, não sei, uma região nobre de São Paulo ali, se for para. Eu esqueci agora o nome da rua, se for para aquela rua ali, eu até posso ir lá. Posso pregar para aquela galera. Mas se for para uma periferia, eu não. Eu acho que eu não vou, não. Eu prefiro não ir. Então, os discípulos desse tempo, eles estão perguntando para Jesus: Jesus, fala aí onde é que de repente eu vou. Será que isso é atual, gente? Será que tem a ver com o que a gente está vivendo nos dias de hoje? A gente está querendo seguir Jesus, mas a gente está querendo, no fundo, é uma garantia, que ele garanta que vai dar certo, ou que ele garanta que vai dar tudo certo. Vai dar, mas ele não vai te dar garantia nenhuma. Ele vai fazer você passar pelo processo. Então tem gente aqui que mudou, tá aqui na live, mudou de bairro, Jesus só falou, vai lá para aquele lugar. Aí você foi, respondeu o chamado de Deus, agora você está vendo como é responder o chamado de Deus, como é largar tudo e viver o chamado de Deus. É isso que Mateus está dizendo para a gente, né? Outra coisa que eles fizeram, eles permaneceram no antigo, né? Eles começam a dar desculpa, Senhor, mas deixa eu primeiro sepultar meu pai. E aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que o pai daquele discípulo tinha morrido, ele não estava precisando fazer um velório, não, tá? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, deixa meu pai morrer primeiro, porque eu não posso largar agora a minha família, a minha estrutura familiar, porque se eu largar tudo para te seguir, meu pai vai me deserdar. Então, deixa meu pai morrer primeiro, que aí quando meu pai morrer, eu posso te seguir. Então, eles querem permanecer no antigo. Eles querem permanecer no antigo. Não dá para seguir a Jesus e permanecer no antigo. Não dá para seguir a Jesus e querer dele exigir uma garantia no sentido de que você só vai se o lugar for bom. É isso que o Evangelho está trazendo aqui. Essa é a verdade do Evangelho. E aí, olha que interessante. Como nós vimos no chamado eficaz, tem uma resposta. Os discípulos imediatamente largam tudo e seguem. Aqui no Evangelho de Mateus não tem resposta nenhuma. Ninguém mais sabe desses discípulos. Não fala mais nada, não sabe nem se eles ficaram felizes ou tristes. O texto literalmente ignora esses dois discípulos. Ele não fala nada mais a respeito deles. Eles perguntam, Jesus responde e eles ficam em silêncio. Eles ficam quietos. Essa é a realidade do que nós estamos vendo.
Eles estão ficando quietos diante da resposta de Jesus, porque eles estão com medo de ir, eles estão com medo de abandonar a sua zona de conforto. Isso faz muito sentido para mim nesse tempo. Pessoal, é só uma aula aqui, eu só estou passando muito por alto aqui. A gente poderia ver vários textos, a gente pretende aí gravar algo a respeito do Evangelho de Mateus. Hoje eu estou passando aqui bem superficial, mas eu quero que vocês percebam que isso é atual para nós. Nós precisamos despertar para uma evangelização. Nós precisamos despertar para a missão de Deus, sair um pouco da nossa zona de conforto. Porque se deixar, nós estamos indo para as nossas reuniões de forma religiosa e ainda nós estamos indo de forma religiosa para ganhar de Deus alguma coisa. Para que, acho que todo mundo usa esse exemplo, né? Você pede tanto a Deus um carro, aí quando Deus te dá um carro, você deixa de ir na igreja no final de semana que você vai passear com o seu carro. Né? Todo mundo dá esse exemplo. Por quê? Essa é a realidade dessa comunidade. Eles ganharam coisas, eles conquistaram coisas e estão esquecendo de cumprir a vontade de Deus. E o Evangelho é um resgate. Nós não podemos abandonar a vontade de Deus, precisamos cumprir o ID. Eu estou sendo repetitivo nesse ponto porque eu quero deixar isso bem claro e marcado aí no seu coração. Então não tem resposta. Os discípulos vão lá, perguntam para Jesus, peraí, vamos negociar, Jesus, para onde você vai? Me diz aí para onde você vai, que de repente, dependendo do lugar, eu vou também. Né? E Jesus responde e eles não dão mais resposta nenhuma. O Evangelho encerra esse assunto. Tem um silêncio a respeito desses discípulos que querem saber qual é o local do destino. Agora, é interessante, e aí eu queria agora compartilhar isso com vocês e fazer um desafio para vocês, porque o Evangelho ele é desafiador, né? Ele vai nos desafiar. Então, a pergunta é: quem vai responder a esse chamado de Deus? O Evangelho vai trazer essa resposta para nós, né? Nós vimos aqui que no chamado eficaz, Jesus sempre encontra duas pessoas. No caso aqui, dois irmãos, né? Então, ele vai encontrar duas pessoas. Ele vai lá, está andando, ele vê essas duas pessoas, ele faz um convite, eles abandonam tudo imediatamente e seguem a Jesus. Esse é o chamado eficaz, é o padrão. Nós acabamos de ver que tem pessoas que não sabem responder esse chamado. Mas em Mateus, no capítulo... Opa, passei demais, deixa eu voltar um aqui. No capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó, um outro chamado que Jesus vai fazer, tá? Ele vai chamar Mateus agora. Quando ele chama Mateus, olha o que o versículo diz aqui, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe. Então, olha só, está se repetindo o chamado eficaz. Jesus se aproxima, não é o discípulo que se aproximou de Jesus. Não é alguém querendo o ministério de Jesus. É Jesus que se aproximou dessa pessoa. Esse é outro padrão de ministério. Não é você que se aproxima de Jesus para ele te dar algo. Ele se aproxima de você. Ele que vai te dar algo. Então, Jesus se aproximou desse homem, viu ele sentado, cobrando impostos. Jesus chama ele, né? Disse-lhe Jesus, segue-me. E ele, levantando imediatamente, largou tudo imediatamente e seguiu a Jesus. Irmãos, é ou não é um chamado eficaz aqui? Ele cumpriu exatamente o exemplo que Jesus deu. Ele viu dois irmãos, eles estavam trabalhando, Mateus estava trabalhando, ele chamou, Jesus chamou, convidou, ele imediatamente largou tudo e seguiu. O que está faltando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, para ser um chamado eficaz? Porque no chamado eficaz sempre são duas pessoas. E aqui parece que está errado, mas não está. É de propósito. O texto está escrito aqui de propósito que está faltando uma pessoa. O chamado está correto, a resposta está correta. Só tem um problema, entre aspas. Qual é o problema? Está faltando alguém. Essa é a pergunta do Evangelho para quem está recebendo esse Evangelho. Essa é a pergunta para nós hoje. Jesus está chamando, alguém está respondendo, mas está faltando alguém responder. Será que alguém aqui nessa noite, que está aqui conosco, vai responder esse chamado de Deus? O Evangelho está fazendo de propósito para você ler e perceber, caramba, está faltando alguém aqui. Aí você se toca, sou eu que tenho que responder a esse chamado de Deus.
É comigo que o evangelho está falando. É comigo, esse chamado é comigo. Eu preciso também responder a esse chamado de Deus. Está faltando alguém, gente, nesse tempo. Não foram só os discípulos na época de Jesus. Está faltando alguém agora, hoje, está faltando alguém. Quem é essa pessoa que vai responder ao chamado de Deus? O Evangelho fez isso de propósito. Eu quero que você acredite em mim e acredite na palavra de Deus. Isso está na genealogia de Mateus, gente. É impressionante. Isso está na genealogia de Mateus. Pessoas podem dizer para você, o texto de Mateus está errado. Eu vou te provar que não está. É de propósito. Ele escreveu de forma proposital. Ele deixou faltando um de propósito, para a gente compreender que está faltando alguém ainda nesse tempo, e esse alguém somos nós. Quem vai responder ao chamado de Deus? Olha que interessante. Vamos ler esse aqui para a gente caminhar aqui para o final, porque a gente já vai dar 9 horas. Versículo 17 de Mateus 1 diz assim, ó, todos os listados acima incluem 14 gerações. Nós estamos falando que do 17 até 1 tem 14 gerações, de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o tempo em que os israelitas foram levados para a Babilônia, e 14 gerações desde o tempo em que os israelitas foram levados da Babilônia até Cristo. Então ele está separando aqui a história e a genealogia de Jesus de 14 gerações. Então tem 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi, né, até o momento em que eles foram levados para a Babilônia, e 14 gerações da Babilônia até a vinda de Jesus. Se a gente for contar, e eu vou contar aqui de maneira bem rápida para a gente ficar dinâmico, tá? Para a gente ficar dinâmico e a gente não perder muito tempo, mas depois eu te encorajo a você contar em casa, tá? Contar em casa para você ver que isso aqui está escrito de propósito, não é um erro, tá? A Bíblia, ela não erra. Então, vamos contar aqui bem rápido, ó. Está falando que de Abraão até Davi tem 14 gerações. Então, se a gente contar aqui o que está escrito, tem que ter 14 gerações, 14 nomes aqui. Então, de Abraão para Isaac, a gente vai contar, né? Abraão 1, Isaac 2, Jacó 3, Judá 4, Pérez Pérez 5, Esrom 6, eu estou passando bem rápido, depois você conta com calma em casa, tá? Arão 7, Aminadab 8, Nazon 9, Salmão 10, Boaz 11, Obed 12, Jessé 13 e Davi 14. Então, beleza, tá certinho. Bateu 14 gerações de Abraão até Davi. Agora vamos contar, né, de Davi até a Babilônia. Vamos ver se vai dar 14. Então, Davi foi o 14. Vamos começar aqui de Salomão. Salomão 1, Roboão 2, Abias 3, Asa 4, Josafá 5, Jorão 6, Uzias 7, Jotão 8, Acás 9, Ezequias 10, Manassés 11, Amon 12, Josias 13 e Jeconias e os seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, 14 gerações. Então está batendo aqui 14 gerações de Davi até o tempo em que eles foram levados para Babilônia. Agora vamos contar da Babilônia até Cristo, tem que dar 14 gerações, né? 14 gerações aqui. Então vamos lá, vamos contar aqui. Depois, então, o último foi Jeconias. Vamos começar aqui por Salatiel. Salatiel foi o 1, Zorobabel 2, Abiúde 3, Eliaquim 4, Azor 5, Sadoc 6, Aquim 7, Eliúde 8, Eleazar 9, Matá 10, Jacó 11, José 12, José foi marido de Maria e ela foi mãe de Jesus, 13. Ué, gente, espera aí. Então a palavra de Deus está errada? Se a Bíblia está dizendo que são 14, 14, 14, por que tem 13 nessa última geração até Cristo?
Nós acabamos de descobrir olhando todo o contexto. Tem um chamado para esse evangelho, pessoal. E o chamado é: alguém precisa cumprir o ID. Alguém precisa responder ao chamado de Deus. Então o autor ele fez questão de colocar aqui faltando uma geração, no sentido para que aquele que estivesse lendo descobrisse, está faltando uma geração. Quem é essa geração? Qual é essa geração? É a geração que vem depois de Jesus. Nós somos essa geração. Esse chamado é para nós. Esse chamado é para você. Esse é o chamado de Deus. É para nós. Nós somos a geração que está faltando. Então, irmãos, nós precisamos, nesse tempo, entender que a zona de conforto e a tradição ou a religiosidade está nos paralisando. Nós estamos ficando acostumados a sentar na cadeira todo domingo. Nós precisamos responder ao ID de Deus, porque tem um evangelho falando aqui, ó, se alguém largar tudo, responder ao chamado de Deus, eu vou dar uma certeza: Deus é contigo. E nós teríamos aqui vários e vários textos para demonstrar como Deus é contigo. E o evangelho ele tem esse objetivo. Nós vamos gravar isso nas aulas aqui, depois disponibilizar como um curso. Esse é o objetivo de falar: Deus é contigo. Não se preocupa se você está respondendo ao ID. Não importa o que você teve que abrir mão. Não importa o que você teve que fazer, se você foi para o Amazonas, se foi para o sertão, se você está evangelizando no seu bairro, na sua cidade, se você tem medo dos seus amigos rirem de você, debocharem de você, não se preocupa. Deus tem uma resposta para você. Ele é contigo. Precisamos levantar uma onda de evangelização nesse tempo. Precisamos responder ao chamado de Deus, e o chamado de Deus é: está faltando uma geração. Está faltando alguém. Quem vai cumprir o chamado de Deus hoje? Quem vai cumprir o ID? São os discípulos de Jesus, que estão entendendo que precisam sair da zona de conforto e responder ao chamado de Deus. Aleluia! Esse é o chamado de Deus para nós. Vocês estão comigo até aqui? Aleluia! É para nós esse tempo, é para nós esse chamado. Precisamos responder ao chamado de Deus. Então, eu estou aqui com a hora avançada. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui um espaço bem rápido para algumas dúvidas. Pessoal, hoje foi só, de fato, uma introdução, mas eu queria deixar essa mensagem clara para vocês. A tradição, a religiosidade e a zona de conforto está paralisando cumprirmos a vontade de Deus. A gente não está cumprindo a vontade de Deus porque a gente está querendo ficar na zona de conforto. A gente está querendo uma vida boa demais, a gente está querendo conseguir. Não que isso não seja digno para nós, tá? Eu só quero que vocês entendam que se isso chega ao ponto de não cumprirmos a vontade de Deus, isso se torna um problema, tá? Eu não estou falando aqui que a gente também tem que ser miserável, etc. Não, eu só estou falando que quando chega ao ponto das coisas desse mundo substituírem a vontade de Deus na nossa vida, isso se torna um problema. É isso que Mateus está dizendo para a sua comunidade. Vocês pararam de ir pregar o evangelho, o que aconteceu? Vocês precisam ir pregar o evangelho, gente. O que está acontecendo? Vocês estão na zona de conforto. Não, ainda tem muita gente perdida. Ainda tem muita gente precisando ouvir a mensagem do evangelho. Tem muita gente precisando ouvir que Jesus morreu por ela, que Jesus ama essa pessoa. Então nós precisamos cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui hoje em Mateus é: ide e pregai o evangelho de Deus. Amém, meus irmãos?